Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevin Nicolas e hoje é dia de giro do motor. E um giro do motor muito especial, porque ontem batemos a marca de 1000 inscritos aqui no canal. Cara, que momento espetacular! Após a gente bater essa marca especial, amanhã farei um especial aí de 1000 inscritos, onde eu responderei as perguntas de vocês. O post já está na aba comunidade, se eu não me engano tá antes, né, do vídeo anunciando o giro do motor e tudo mais. Então vão lá na aba comunidade, vão lá no post, né, onde é para botar as perguntas, que lá vai, né, estar as perguntas, vocês mandam lá, eu vou pegar algumas e vou colocar no vídeo de amanhã, onde eu responderei vocês. Vai ser muito legal, então, né, pô, perca tempo, tá lá na aba comunidade e bota lá a sua pergunta. Mas enfim, hoje o vídeo é giro do motor e é um giro do motor que não tem a Fórmula 1, mas tivemos a MotoGP, a Fórmula Indy, a Fórmula E, a NASCAR, DTM, por aí vai. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nesse final de semana começou a temporada do DTM, que, falando de uma forma bem grosseira, é tipo a Stock Car da Alemanha. Uma categoria muito respeitada no mundo do automobilismo e que nesse ano vai ter a participação do brasileiro Felipe Fraga, correndo na equipe da Red Bull, que usa carros Ferrari. Sim, união sinistra. E a primeira etapa das 8 no ano, que serão todas disputadas em rodada dupla, foi no circuito de Portimão, em Portugal. O pole position na primeira corrida foi o italiano Mirko Bortolotti, que sofreu, mas conseguiu segurar a liderança na largada. Então a corrida foi muito movimentada, muitas batalhas, muito contato, como de sempre, até que o carro de Rolf Inischen ficou na pista e o safety car foi acionado. E na relargada, Bortolotti relargou muito mal e deu a liderança de bandeja para Lucas Auer. Felipe Fraga foi tocado por René Rast, acabou tendo danos ali e precisou abandonar. E assim o austríaco Lucas Auer vencia a corrida 1, com Luca Stolz em segundo e Mirko Bortolotti em terceiro. Já na corrida 2, o pole position foi Nico Miller, que, diga-se de passagem, dominou de ponta a ponta a prova. Na corrida 2 ali tivemos ali um acidente logo na largada envolvendo alguns carros, essa baita ultrapassagem do Felipe Fraga em um ponto difícil da pista, além de algumas briguinhas ali, briguinhas aqui, mas a vitória ficou com Nico Miller, como tinha falado antes. E Felipe Fraga chegou em segundo e conquistou o pódio na sua segunda corrida da temporada da DTM. Viva Brasil, é pódio! Com o Bortolotti em terceiro. E o líder do campeonato é justamente Mirko Bortolotti, que conquistou 2 pódios até aqui. Felipe Fraga está em quinto. A NASCAR nesse final de semana chegou em Dover, The Monster Mile, ou traduzindo, a milha monstra, que inclusive tem esse boneco gigante de pedra do lado de fora do autódromo. E vamos começar falando da Xfinity Series, que teve a sua 10ª etapa lá. Para começar, o pole position foi Brandon Jones. No primeiro segmento tivemos essa salvada monstra de Radja Karut e alguns incidentes, né, como por exemplo esse daí, que o carro 51 rodou sozinho. E o PEG entre Noah Gragson e Ty Gibbs, que era contato para tudo quanto é lado, e no final das contas ambos tomaram um passadão de Joe Hunter Nemechek. E a vitória ficou com Sam Mayer no primeiro estágio. E em um segundo estágio que teve praticamente nada, Justin Allgaier foi o vencedor com direito à bandeira amarela, faltando 2 voltas. Então fomos para o terceiro estágio, que é o decisivo. E tivemos uma grande batalha entre Justin Allgaier e Josh Berry, uma briga de tirar o fôlego, passa de lá, passa de cá, os dois coladinhos, que terminou com a vitória de Josh Berry, a primeira dele no ano, dessa vez sem o patrocínio do PUBG. O líder do campeonato segue sendo AJ Allmendinger. A NASCAR Cup Series teria sua corrida em Dover ontem no domingo. Teria, pois choveu no meio da prova ali e ela teve que ser interrompida. E como vocês devem saber, chuva em ovais ali, seja da NASCAR, seja da Indy, significa interromper a prova. E como a chuva não parou, a prova ficou para hoje. Até tivemos corrida ontem, foram disputadas 78 das 400 voltas em Dover, né, sendo que as últimas 10 foram em bandeira amarela. O pole era Chris Buescher, mas quem estava liderando após a paralisação era Kyle Larson. Então no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é 2h23 da tarde, são 2h23 da tarde do dia de hoje, em que vocês estão vendo o vídeo, segunda-feira,
né, a corrida tá rolando, cara. A corrida começou 1h da tarde, ela ainda tá rolando, é uma corrida longa da NASCAR, como sempre. E assim, eu não sei, né, o que aconteceu no fim dela. Então, eu vou deixar o Kevinho do futuro, né, depois que a corrida tiver acabado, contar pra vocês o que aconteceu. Então, vai aí, Kevinho do futuro. Bem, rapaziada, aqui é o Kevinho do futuro. A corrida da NASCAR acabou de acabar, né? É complicado falar isso. Já são 4h30, são 4h30 no momento que eu tô gravando isso daqui. E atenção, Chase Elliott venceu a corrida da NASCAR em Dover. Tava ensolarado, né? Parou a chuva. Então a corrida foi, né, disputada tranquilamente. Quem ganhou o primeiro segmento foi o Denny Hamlin. Denny Hamlin que depois teve problema logo no começo do segundo segmento, quando o pneu dele saiu após pit stop. E falando em pneu, o Kyle Larson teve um pneu estourado e ele bateu, né? Isso prejudicou a corrida dele. Ele que estava muito bem na prova, né? Pra quem não lembra, ele, na hora da paralisação de ontem, estava liderando. O vencedor do segundo segmento foi Ryan Blaney e no terceiro segmento, o decisivo foi Chase Elliott. Infelizmente, eu estava editando os vídeos aqui, então não pude acompanhar muito a corrida da NASCAR, mas é isso, peguei aqui mais ou menos por cima e, bem, como falei, é isso. Tamo junto. Agora vamos para a MotoGP. O Mundial de Moto Velocidade chegou em Jerez de la Frontera, na Espanha, para a primeira de 4 provas que acontecerão em território espanhol. Então vamos começar falando da Moto 3, onde a corrida foi espetacular. O pole position foi Zanguevara, mas o que veríamos seria uma batalha intensa pela vitória. O brasileiro Diogo Moreira até largou bem, mas foi punido por exceder os limites de pista e teve que pagar uma volta longa. Mas isso não é o foco, e sim a briga pela vitória. E Zanguevara, Sérgio Garcia, Denison Chu, Jaume Maciá e Xavier Artigas eram os pilotos que estavam brigando pelo triunfo em Jerez de la Frontera. Até que chegamos na última volta de prova e Denison Chu estava liderando. Ele que nunca venceu na Moto 3, apesar de já estar bons anos na equipe KTM. E na última curva da última volta, Sérgio Garcia botou por dentro para cima de Chu e conquistou a ultrapassagem. Só que o que ninguém esperava é que Zanguevara viesse por fora e passasse os dois para conquistar a vitória em Jerez de la Frontera. Em segundo chegou Sérgio Garcia, cada vez mais líder do campeonato inclusive. E em terceiro, Jaume Maciá. Sim, Denison Chu, que estava liderando até a última curva, terminou fora do pódio. Diogo Moreira chegou na 10ª posição. Agora, vamos para a Moto 2. O pole position foi o japonês Ayogura, a primeira dele na Moto 2, ele que está fazendo um ótimo ano, diga-se de passagem. E na corrida, bem, ele dominou de ponta a ponta, não deu chances para a concorrência e venceu em Jerez. O segundo colocado foi Aron Canet e assim, ele operou o braço depois do acidente que ele teve em Portugal, aquele acidente bizarro envolvendo vários carros. E ele operou o braço e na superação, na dor, ele conseguiu chegar em segundo. Parabéns para o Canet, cara. Tony Arbolino fechou o pódio. O líder do campeonato segue sendo Celestino Vietti, apesar do 6º lugar dele na corrida em Jerez. Porém, agora a vantagem dele para a Ayogura é de 19 pontos. Ele já perdeu aquela vitóriazinha de vantagem, né? Então, tá um pouquinho perigoso, mas ainda é uma boa vantagem. Agora sim, vamos de MotoGP. O pole position foi Pecco Bagnaia, a primeira pole position dele no ano, e de quebra colocando quase 5 décimos no Fábio Quartararo. Na largada, Bagnaia largou bem e Quartararo também largou bem e os dois mantiveram ali as 2 primeiras posições. E isso não mudaria até o final. Mas o entretenimento da corrida estava na batalha pela 3ª posição entre Jack Miller, Marc Marquez e Aleix Espargaró. Os espanhóis ficaram várias voltas atrás do australiano, até que Marc Marquez, com ousadia e alegria, passou Jack Miller. Na última curva do circuito, Aleix Espargaró também passou o Miller e de quebra passou o Marquez. Isso pois o Marquez errou, ainda por cima ele conseguiu salvar uma queda, ele estava caindo, cara, ele conseguiu se salvar. E acabou perdendo a posição também para o Miller. Mas na última volta, Marquez de forma genial passou novamente Jack Miller e conquistou a 4ª posição. Lá na frente, Pecco Bagnaia venceu a primeira corrida no ano, a primeira corrida dele em 2022, com Quartararo em segundo e em terceiro Aleix Espargaró. Completaram o top 10, Marc Marquez, Jack Miller,
Nakagami, Bastianini, Bezzecchi e Brad Binder. Abandonaram Stefan Bradl, que estava fazendo ali uma corridinha wildcard, Johan Zarco, Darin Binder e Raul Fernandes, que nem largou. E a classificação do campeonato da MotoGP está dessa forma que vocês estão vendo. Fábio Quartararo tem 89 pontos, 7 de frente para Aleix Espargaró, que agora é o piloto mais próximo, né, dele no campeonato. E a batalha está praticamente entre só eles dois, né? Já estão com uma boa distância para o terceiro colocado, né, que ali já está tudo embolado. Para finalizar, vamos para a Moto E. A Moto E, a categoria de motos elétricas, começou nesse final de semana e com o Eric Granado brigando pelo título, rapaz. E ele começou com o pé direito, mas assim, firmando bem o pé. O pole position foi Mikel Pons, né? Então ele seria pole nas duas corridas, já que a Moto E é em rodadas duplas, só que o treino classificatório ele define o grid para a corrida 1 e para a corrida 2 de forma igual. Na corrida 1, Eric Granado largou mal, mas depois ele viria no modo Super Saiyajin, passando todo mundo que viesse na frente dele. Ainda no comecinho, ele recuperou a quarta posição, lembrando que na Moto E, a corrida tinha 8 voltas de duração. Faltando 4 para o fim, ele passou Mikel Pons. E se aproveitando da batalha Garzô e Casadei, Granado foi para cima de Garzô e passou. E na mesma volta, na última curva, ele passou Casadei e virou líder, onde logo depois Garzô caiu. Então o hino brasileiro tocaria pela primeira vez em Jerez após Eric Granado conquistar a vitória dele em Jerez na corrida 1. A primeira vez, porque teria outra. Na corrida 2 o roteiro foi quase o mesmo. Eric largou mal, perdeu algumas posições, mas foi se recuperando. Faltando 7 voltas para o fim, ele já estava no pódio, mas ele queria mais. Então chegávamos na última volta com Eric Granado em terceiro, onde na abertura dela Aegerter vacilou, Eric Granado aproveitou e foi para a segunda posição. E após a reta principal, Eric Granado mergulhou para cima de Mikel Pons, passou o espanhol e era líder novamente em Jerez na corrida 2. E aí ele não perdeu mais. Eric Granado venceu a segunda corrida em Jerez, 100% de aproveitamento para o brasileiro. O brasileiro começou com o pé direito no campeonato e após essas duas vitórias nas duas primeiras corridas, ele está com 17 pontos de vantagem para o vice-líder. Que começo, cara, que início, é o Brasa, cara, é o Brasa, é o Brasil. Vibra, rapaziada, vibra, vitória de Eric Granado em dose dupla. Das motos elétricas, vamos para os carros elétricos, isso porque a Fórmula E correu em Mônaco, sim, em Mônaco, nesse sábado. Antes de tudo, tivemos a apresentação dos carros Gen 3, né, geração 3, que serão usados na próxima temporada da Fórmula E. E a parte estética é no mínimo duvidosa, né, cara? Parece um Tesla, parece uma nave de Star Wars, cara, é assim, né? No mínimo duvidoso. Mas o lado bom é que o carro vai alcançar velocidades de 320 km por hora, cerca de 40 km por hora a mais do que os carros atuais, né, conseguem chegar. Com 350 kW no motor traseiro, combinado com 250 kW no motor dianteiro, né, que vai servir para recuperação de energia, eles combinam esse carro novo para 600 kW de energia regenerativa. Mas enfim, vamos para o que aconteceu na pista. O pole position foi Mitch Evans, que vinha de 2 vitórias espetaculares em Roma e estava on fire. De graça largaria em quinto e Sete Câmara em 20º. Na largada, as posições se mantiveram. Tudo tranquilo. Aí você pensa, pô, corrida em Mônaco, né? Pô, agora ninguém vai ultrapassar ninguém, a corrida vai ser um porre, né? Mas lembre-se, isso daqui não é a Fórmula 1. Na Fórmula E, Mônaco é uma loucura. Começou então a rodada de modo ataque, que eram 2 para ser utilizados na corrida, com 4 minutos de duração. Vergne foi o primeiro dos líderes a pegar o modo ataque, né? Então depois que todo mundo ali pegou o ataque mode, ele foi para a liderança. Só que o Verlaine retomou a ponta após o modo ataque de Vergne acabar. E isso para logo depois a Porsche de Verlaine dar pau e ele precisar abandonar. Que delícia, hein? E como o Verlaine não conseguiu parar em um lugar seguro, isso significava Full Course Yellow, né, que é uma espécie de safety car virtual. Isso foi bem na hora, tipo segundos depois, do Vergne e do de Grasse pegarem o segundo ataque mode. Boa! Van Dorn então era o líder e parecia tudo controlado, porque tinha uma boa distância para o segundo colocado, que era Mitch Evans. Até que Rowland e Lotterer se tocam, o piloto da Mahindra tem danos e precisa abandonar, e o da Porsche fica ali ó,
no muro. Então, safety car na pista. Com o Evans sendo o único que poderia tirar a vitória do Van Dorn, né, usando o modo ataque, iríamos então para o fim de prova em Mônaco. Evans então pegou o modo ataque, porém ele perdeu 2 posições. E quando ele conseguiu passar ali o Franz e o Vergne, ele tentou ir para cima de Verlaine, mas aí já estava muito longe e não daria para atacar. Isso que no final tava um drama das baterias na última volta, cara. O Van Dorn, pra você ter uma ideia, ele passou na linha de chegada com 0 de bateria. No limite, cara, no limite, mano. Tava ali um drama, realmente um drama. E então Stoffel Vandoorne venceu em Mônaco, ele não pipocou dessa vez. E agora ele liderava o campeonato de pilotos. Inclusive, essa foi a primeira vitória dele na temporada. Evans chegou em segundo e Vergne em terceiro. E como eu falei, a liderança do campeonato é de Stoffel Vandoorne com 6 pontos de vantagem para Jean-Éric Vergne, que é o segundo. O terceiro é Mitch Evans em uma briga que está bem bolada e tudo em aberto. Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar da Fórmula Indy no Alabama. Eles chegaram então para um bom circuito de Barber no Alabama, que para corrida não é tão bom assim, apesar de que essa de 2022 teve ali uma pitadinha de entretenimento. O pole position foi o holandês Rinus van Kamptut. Não tá reconhecendo? Bem, esse é o nome verdadeiro do Rinus VeeKay. Então, o pole position, né, foi o Rinus VeeKay. A primeira parte da corrida foi bem assim, ó, bem, não aconteceu muita coisa, né, tirando o Colton Herta que tava passando todo mundo. Né, tava passando eu, tu, né, todo mundo. Até que Callum Ilott, que tava fazendo um bom fim de semana com uma equipe, né, uma equipe pequena na Fórmula Indy, se emocionou ali numa batalha com Hélio Castro Neves, rodou, atolou na brita e a bandeira amarela veio. E após isso o que vimos foi um festival de batalhas e ultrapassagens a todo momento após a relargada. Principalmente entre esses dois carinhas, o endiabrado Colton Herta e Romain Grosjean. E após a outra rodada de pitstops, Pato O'Ward foi para cima de Rinus VeeKay e por fora no hairpin ele fez uma ultrapassagem fantástica e assumiu a liderança virtual em Barber. McLaughlin fez a mesma manobra em Scott Dixon, porém ele errou logo depois e perdeu a posição. E Palou, após o pitstop, voltou à frente de Rinus VeeKay, o que significava que o holandês que estava em primeiro caiu para terceiro. Colton Herta, que estava muito ousado e muito alegre, foi com muita afobação para cima de Scott McLaughlin, tocou no piloto neozelandês e rodou, né? Colton Herta estava muito abusado. Como diria Cleber Machado, moleque abusado. Romain Grosjean e Graham Rahal tiveram contato, onde depois o francês passou o Rahal. E aí o Graham Rahal ficou full pistola, principalmente após a corrida, ele tava pistolaço, cara, puto. E lá na frente, Pato O'Ward venceu o GP de Alabama, a primeira vitória dele no ano, com Alex Palou em segundo e Rinus VeeKay em terceiro. Hélio Castro Neves terminou na 21ª posição. E agora o líder do campeonato é o atual campeão, o espanhol Alex Palou, com 3 pontos de frente para Scott McLaughlin, que é o segundo. Seguido então de Joseph Newgarden e Will Power. Bem, então esse foi o Giro do Motor. É isso, galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? Chegamos a 1000 inscritos. Ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais com seus amigos, com o pessoal que você acha que vai gostar do vídeo. Então vai lá e compartilha, pô. Se você tiver sugestões de tema, quadro ou vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Não se esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, tá aqui na descrição do vídeo, né? Tá o link aqui na descrição. Entra lá, entra no nosso servidor do Discord, tamo junto. E é isso, galera, pô, chegamos a 1000 inscritos, novamente muito obrigado, cara. Pô, eu tô assim, sem palavras, é um sentimento muito bom, cara. Chegamos numa marca assim que, pô, parecia possível, assim, com só 4 meses, cara. Pô, brigadão mesmo. E não se esqueça de mandar as perguntas pro vídeo de amanhã, cara. Vídeo de amanhã respondendo as perguntas de vocês. Não se esqueça de ir lá na aba comunidade, né? Depois do post ali que a gente anuncia o Giro do Motor, tá lá. Manda as perguntas, né? Que eu vou pegar algumas aí de vocês e colocar no vídeo de amanhã. Então, não se esqueçam. É isso. Muito obrigado a quem assistiu e falou!